Olá, boa tarde. Hoje nós vamos usar a nossa apostila em língua portuguesa, lá na página 33, tá? Nós vamos começar a unidade 6 da nossa apostila. A professora vai compartilhar, então, a tela com vocês, para vocês poderem acompanhar. Pronto, aqui está. Na unidade 6, vamos trabalhar vida de bicho. Neste capítulo, você vai conhecer histórias de animais que agem como seres humanos. Nelas, há um ensinamento para a vida que pode ser muito valioso. Mas nem tudo é tão sério assim. Tem também muita diversão. Vamos lá? Olha só, aqui já tem alguns bichinhos aqui, ó. Temos aqui um burro, temos aqui uma ave, peixes, outra ave aqui. Vamos ver então na próxima página o que temos para fazer? Na próxima página, temos uma fábula. A fábula A Garça Velha. Prestem atenção na leitura. A garça não conseguia mais apanhar peixes com facilidade. Devido à idade avançada, sua vista estava tão cansada que às vezes passava dias inteiros sem comer. E foi num dia desses, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avise os peixes da lagoa que a lagoa será esvaziada. Fiquei sabendo que o dono dessas terras vai construir um campo de futebol aqui. Mas antes disso, ele vai esvaziar a lagoa e distribuir os peixes para a vizinhança. Disse. O sapo mergulhou na lagoa e contou a novidade para seus amigos de escamas. A água da lagoa, que era sempre tranquila, chegou a ficar ondulada com o alvoroço provocado pela notícia. Os peixes ficaram atarantados e, temendo pelo seu fim, foram se aconselhar com a garça. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Bem sei que vocês, peixes, não podem viver fora d'água. Por isso, o meu conselho é que se mudem para o poço que há logo ali na entrada da fazenda. Mas isso é impossível. Teríamos que atravessar muitos metros fora d'água e morreríamos antes de chegar ao nosso destino. E para que servem os amigos? Posso transportar todos vocês no meu bico. Já se foi o tempo em que eu comia peixes. Agora sou vegetariana e me satisfaço com pedaços de grama. Mentiu a garça. Sem ter outra saída, os peixes aceitaram a oferta. Com a ajuda da garça, foram parar num tanque de pedra pequeno e de águas bem transparentes. Ali, a velha ave podia pescá-los até de olhos fechados e, assim, nunca mais passou fome. Não se deve acreditar em conselho de inimigo, não é mesmo? Agora aqui, vocês devem responder algumas perguntas sobre a história. Quais são os personagens dessa história, né? Quem faz parte da história? Qual é o título da história? E onde a história acontece? Na próxima página, mais atividades. Por que a garça não conseguia pescar com facilidade? O que estava acontecendo com a garça e que ela sentia dificuldades para pescar? Número 6. De acordo com a história, a garça passava dias inteiros sem comer.
Por causa da fome, ela teve uma ideia. Que ideia foi essa? Aqui é só para vocês pensarem, conversarem com alguém, tá? Não precisa escrever a resposta. Leia novamente os trechos a seguir. O sapo mergulhou na lagoa e contou a novidade para seus amigos de escamas. Quem são os amigos de escamas do sapo? Escrevam aqui a resposta. O outro trecho. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Que ideia a garça passa ao repetir? Seu sapo. Ela passa a ideia de algo urgente, de que ela tem urgência para falar alguma coisa, ou que ela está calma, tranquila? E por quê? Para a garça, era melhor que os peixes ficassem em um tanque de pedra pequeno e de águas transparentes. Pensem um pouquinho. Se a garça não estava enxergando bem, não conseguia mais caçar, pescar os peixes, se os peixes estivessem num tanque pequeno e de águas transparentes, ela poderia pescar com facilidade, né? Número 9. Quando a garça se oferece para levar os peixes até o poço, ela afirma que eles não correm risco e diz uma mentira. Que mentira foi essa? Ela diz, gente, que ela é vegetariana agora, né? Pensem a esse respeito e pensem qual a mentira que a garça está contando. Se necessário, releiam o texto. Na próxima página, tem o seguinte. Cada animal que aparece na história tem um jeito de ser. Relacione as colunas ligando o animal à sua característica de acordo com o texto. Então, ali a gente tem a garça, o sapo e o peixe. Quem é ingênuo? Quem é que acredita em tudo, não pensa nas consequências dos atos, não acredita que os outros estejam sendo maldosos? Quem é que é esperto, faz uma trama toda para se dar bem? E quem é que é obediente, que obedece todo mundo, faz tudo e acaba caindo numa cilada? Número 11. Nessa história, a garça agiu como um animal ou de modo parecido com os humanos? Veja bem, a garça tramou tudo, ela conversava, ela falava com os outros animais. Esses são comportamentos de animais ou são comportamentos de seres humanos? Copie do texto a frase que apresenta a moral da história. Aquela frasezinha no final que traz uma lição, tá? Essa é a moral da história. Número 13. A palavra inimigo, na moral da história, ela está se referindo a quem? A garça ou ao sapo, tá? E o que a moral dessa história quer dizer? Conversem aí com as pessoas que estão com vocês. A moral da história diz o seguinte: não se deve acreditar em conselho de inimigo. O que isso quer dizer? Depois, prestem atenção. Aqui nós vamos aprender um pouco sobre esse tipo de história. Histórias em que os personagens são animais e que agem como seres humanos. Essas histórias são chamadas de fábulas, tá? Geralmente são textos breves e que trazem algum ensinamento, que a gente chama moral da história. A moral, na maioria das vezes, é uma frase que aparece no final ou então no último parágrafo da história. A fábula é um texto, uma história, onde os personagens são animais, porém têm comportamentos de seres humanos. Falam como a gente, tem ideias, pensamentos,
articulam um plano para se dar bem. Esses pensamentos, essas ideias, esses comportamentos são de seres humanos e não de animais, né? Então, esse tipo de história que apresenta animais com esses comportamentos, semelhante ao comportamento de seres humanos, nós chamamos de fábula, tá? E a fábula sempre tem uma moral, um ensinamento depois, tá? No finalzinho da história. Agora, contação de história. Lá no nosso material de apoio, vocês têm ilustrações da fábula A Garça Velha, certo? Vocês devem organizar a sequência, os fatos, né? Aparece ali as imagens. Vocês devem organizar as imagens para montar um livro. E aí, com o apoio das imagens, vocês vão recontar essa história para os familiares de vocês. Não esqueçam de, no final, contar aí a moral da história, tá? E depois de realizar o reconto, verifique com os seus ouvintes, né, com as pessoas que estão aí com vocês, se eles entenderam, então, essa história, a moral da história, tá? Agora a professora vai lá trocar de apostila, tá? Eu vou pegar agora a apostila de ciências. Enquanto isso, vocês também podem pegar a apostila de ciências na nossa apostila aí do 2º ano, que nós vamos falar ainda, né, de seres vivos, como nós já estamos estudando. Deixa eu ver aqui, livro do aluno. Só um minutinho que está carregando, aí nós já vamos para a nossa apostila de ciências. Lá na página 14, bem essa aqui, tá? Então, em ciências nós vamos trabalhar esta página. Quem são os seres vivos? Opa, peraí que eu não estou compartilhando, né? Deixa eu voltar aqui e compartilhar a tela com vocês. Ainda bem que eu vi em tempo de corrigir meu erro. Pronto, agora sim. Quem são os seres vivos? Nós estudamos, né, que existem diferentes seres vivos, vários seres vivos no nosso planeta. Os cientistas já descobriram mais de 1 milhão deles, mas provavelmente há muitos outros ainda a serem descobertos. Observando as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, os cientistas elaboraram alguns critérios para classificá-los e organizá-los em grupos. Vejam só. Observe os seres vivos apresentados nas imagens abaixo e, em seguida, escreva A para animais e P para plantas. Então, é simples, né? Aqui nesse espacinho, ó, em cada figura, tem um espacinho. Aí vocês devem colocar A para animais e P para planta. Aí é só olhar e fazer, né, a escolha correta. Depois disso, vocês vão organizar esses seres em dois grupos. Então, aqui vocês irão escrever o nome dos animais e aqui o nome das plantas, tá? Depois vocês vão pensar quais os critérios que vocês utilizaram para separar seres vivos em plantas e animais, tá? No que vocês pensaram? Por que vocês consideram, por exemplo, que a maçã, né, a macieira, é uma planta, tá? E por que a aranha é um animal? Pensem um pouquinho para responder. E é só para conversar mesmo, não precisa escrever em algum lugar aqui na apostila, tá? Só para vocês refletirem. Na próxima página, animais e plantas são os seres mais conhecidos, tá? De todos os seres vivos que existem no nosso planeta, os mais conhecidos são os animais e as plantas. Lembre-se de que os seres humanos
também são animais, tá? No entanto, além dos animais e das plantas, o nosso planeta é habitado por bactérias, vírus, fungos, algas e protozoários. A gente sabe, por exemplo, que esse vírus que está aí, né, assombrando a gente, o vírus da Covid-19, ele é um ser vivo, tá? Ele entra no nosso corpo e faz um estrago, não é? Ele é um ser vivo. As bactérias, os fungos. Sabe quando a gente deixa uma comida, um pedaço de pão, muito tempo dentro do armário, ele começa a ficar com um bolor, assim, uma coloração esverdeada? Aquele é um fungo. É um ser vivo que está se alimentando ali daquele pão, tá? As bactérias são exemplos de micro-organismos, ou seja, seres muito pequenos. Quando a gente fala micro-organismos, a gente está se referindo a seres muito pequenos. Eu sou um ser humano, eu não sou um micro-organismo, mas uma bactéria a gente não consegue ver a olho nu, né? A gente precisa do auxílio, ó, desse aparelho aqui, que é chamado de microscópio, tá? Então vejam só, eu sou um ser humano, as bactérias são micro-organismos, os vírus são micro-organismos, tá? Porque eu não consigo ver, mas eles existem. Seres muito pequenos que só conseguimos enxergar com o auxílio de um microscópio, como a professora falou, né? Os protozoários, algumas algas e alguns fungos também só podem ser vistos com o auxílio desse instrumento. Já os vírus são menores ainda e só podem ser vistos por meio de microscópios, porém muito potentes, tá? São microscópios ainda mais potentes do que este aqui, certo? O microscópio, ele é um aparelho que tem lente de aumento muito potente, tá? Pensem o seguinte, quando alguém tem uma deficiência visual, pode corrigir usando óculos, né? Usando os óculos, certo? Os óculos, o que são? São lentes que aumentam, né? Que vão melhorar a visão dessa pessoa. O microscópio, ele tem lentes aqui, ó, que aumentam a visão daquele micro-organismo, tá? Algumas bactérias, como as da imagem, podem ser usadas na fabricação, por exemplo, de iogurte, tá? Os iogurtes, eles são fabricados com bactérias, mas aí são bactérias boas, certo? Que não vão fazer mal para a nossa saúde. Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio com um aumento de aproximadamente 500 vezes. Então, vocês imaginam o quão pequena é essa bactéria, né? Os vírus causam várias doenças, como a gripe, o sarampo. Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio, com um aumento de milhares de vezes. O vírus é uma estrutura, é a estrutura circular colorida em verde, ó, tá? Isso aqui é o vírus. As amebas são exemplos de protozoários. Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio, com um aumento aproximado de 200 vezes. Esses aqui são cogumelos, esses são fungos, tá? E os cogumelos, aí eles podem ser vistos sem o auxílio do microscópio. E aqui as algas, né, que geralmente vivem na água. Olha só, outro exemplo de ser vivo, tá? Na próxima página, olha só. Características dos seres vivos. Você estudou que o planeta Terra apresenta uma grande variedade de seres vivos, mas nem sempre é fácil saber o que está vivo do que não está vivo. Para facilitar o nosso estudo, vamos conhecer algumas características comuns dos seres vivos. Então, vejam bem. Ciclo da vida. Quando você nasceu? Antes de você, nasceram os seus pais e antes deles, os seus avós. Todos os seres vivos nascem de outros seres vivos que já existiram antes deles. Os seres vivos nascem, eles crescem, podem ou não se reproduzir e morrem.
Isso é igual para todos os seres vivos. Essas etapas compõem o que a gente chama de ciclo da vida. Os seres vivos precisam de água. Todo ser vivo precisa de água. Não importa o tamanho, todos eles vão precisar de água, desde o menor micro-organismo até a maior baleia, tá? Muitos seres vivos vivem dentro da água, como os peixes, a estrela do mar, os polvos. Os seres que habitam os ambientes terrestres, incluindo a gente, né, os seres vivos, nós também precisamos de água, né, para sobreviver. Sem água a gente não sobrevive. Em desertos e regiões muito secas, existem seres vivos que podem sobreviver com pouca água, tá? Porque eles conseguem armazenar água dentro deles, né? Mas eles também precisam de água para viver, certo? Todos os seres vivos têm água dentro do seu corpo. Uns têm muita água, outros têm pouco, tá? Um exemplo de um ser vivo que tem muita água dentro do seu organismo é a água viva. A água viva, ela chega a ter mais de 90% de água, tá? Ela é feita praticamente só de água, por isso o nome água viva, tá? E outros seres vivos já não, daí tem pouquinha água. Por exemplo, algumas plantas têm pouca água, tá? Mas aí depende, né, de um ser vivo para outro, certo? Os seres vivos também precisam de alimento. Veja só, os seres vivos precisam de energia para se mover, crescer e realizar outras atividades. Só que essa energia vem dos alimentos, então se eu não me alimento, eu não consigo ter energia, tá? Eu preciso me alimentar para ficar forte, saudável. Aquela coisa que as mães falam é a mais pura verdade. Ah, tem que comer para ficar forte. Tem que comer, porque sem alimento eu fico fraco e acabo adoecendo, tá? Os animais obtêm energia se alimentando de outros seres vivos, que podem ser plantas, algas, algumas bactérias, né? Essas bactérias que a professora falou que fazem bem, que a gente consegue fazer o iogurte, a gente come fruta, verdura, carne, né, de outros animais, e aí a gente consegue obter energia, mas tem alguns seres vivos que conseguem obter energia de um jeito diferente, tá? Elas conseguem produzir o próprio alimento usando elementos não vivos do ambiente. E aí a gente vai descobrir depois quais são esses elementos. As plantas, por exemplo, vocês já viram assim, a gente abrir a boquinha de uma planta e lá colocar a comidinha dentro da planta? Não, né? A gente coloca água, porque ela é um ser vivo e ela precisa, e ela produz o próprio alimento através da fotossíntese, que a gente vai aprender um pouquinho mais tarde, tá? Existem fungos e bactérias que se alimentam do corpo de outros seres mortos. Olha só, realizando a decomposição desses seres. Por esse motivo, nós dizemos que esses seres vivos têm uma função muito importante na natureza, que é devolver ao solo nutrientes essenciais que serão utilizados pelas plantas. Quando um ser vivo entra em decomposição, popularmente chamamos esse processo de apodrecimento, como a gente está vendo aqui, ó, tá? Quando um ser vivo entra em decomposição, a gente diz, tá podre, né? Estragou. Mas é que ele está entrando em decomposição e tem outros seres vivos ali, muito pequenos, né? Micro-organismos, se alimentando daquele ser vivo em decomposição, tá? Muita informação hoje, hein, gente? Bom, muita informação, mas as nossas atividades de hoje eram essas, tá? Vejam, revejam os vídeos e qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Então, ó, um beijo e até a nossa próxima aula.